mas ela é doidinha, assim, tá fazendo. Que, né? Gaúchinha, assim. Porque, né? Ai, Leismo, tudo bom. Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial e eu sei que vocês gostam muito dos vídeos sobre a série de som no audiovisual. Estou aqui com o Guima, mais conhecido como Guima. Na verdade é Guilherme Maximiano, né? Só isso? Não, tem mais. Guilherme Campiani Maximiano. Tudo bom? Yeah. Meu RG também, CPF, tudo. É italiano, né? Campiani é italiano, Maximiano é português. Então tá. A gente veio bater um bate-papo aqui com ele. Ele que é um grande professor, foi meu professor e hoje eu vou ter uma revanche de fazer uma provinha com ele. Uau! Então, Guima, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua formação, por que você escolheu estar nesse caminho acadêmico em relação ao áudio. Claro. É o seguinte, na verdade, a minha formação original na faculdade de administração de empresas. Eu comecei como funcionário de uma multinacional de automobilística, né? Foi o meu primeiro trabalho assim mais sério, tirando estágio, tirando bicos de adolescente. Mas eu já era músico, já estudava música e gostava muito de música. Mas depois de um tempo trabalhando em empresa, eu acho que cheguei à conclusão de que talvez eu merecia, eu deveria pelo menos tentar uma carreira na música. E quando eu fiz isso, eu me preparei para fazer 3 coisas, porque a gente sabe que músico trabalha com várias coisas ao mesmo tempo, né? Então eu pensei em 3 grandes áreas, que eram o ensino, a trilha sonora e o instrumento mesmo, guitarra, estudar, né, para tocar. Aí eu falei, bom, vou ter que me preparar melhor, eu já era músico, já tocava, já tinha tido até trabalhos com música, mas agora eu tenho que fazer isso direitinho, bem feitinho. Então, para cada uma dessas áreas eu fiz um plano de formação. Ó, como eu sou um cara organizado. Eu falei, para ensino, eu falei, bom, o que é o ensino que paga melhor, que é mais interessante, que dá mais possibilidades, é o ensino superior. Então, fui fazer mestrado. Não entrei logo de cara, tentei, prestei, fui Unicamp, acabei entrando na USP, fiz mestrado na USP. Em guitarra fui fazer o LM, depois um pouco de velho até, né? As pessoas fazem o LM, que é uma universidade aqui de São Paulo, hoje em dia chama Centro de Estudos Musicais. E trilha, fui estudar trilha também, fui estudar trilha com caras muito legais, fiz cursos online, enfim, procurei me afundar realmente no universo da trilha, comecei a fazer alguns trabalhos, principalmente para teatro. E daí dei a sorte de casar com uma diretora de teatro e atriz. E daí depois disso eu fiz toda a direção musical de todos os espetáculos dela nesse período e de alguns espetáculos de companhias que eram próximas, de pessoas que eu conhecia através dela, na verdade. Então grande parte da minha experiência com trilha sonora em teatro. E aí, nesse meio tempo, eu entrei na universidade, já faz 13 anos, né? E na universidade descobri que justamente que a melhor utilização de um músico é trabalhar com música para. Ninguém queria saber das coisas que eu fiz no mestrado. Eu estudei jazz brasileiro, improvisação. Ninguém quer saber disso na universidade. As pessoas querem saber o que a música pode fazer no meu projeto audiovisual. O que a música pode fazer na dança, no game, no teatro, no cinema, na animação, no design digital. Então, a partir disso que eu fui me dando conta que, como músico, ou como pessoa que pesquisa som e que entende de som, você se torna muito mais utilizável e aplicável na academia e até no mundo real, contribuindo com projetos audiovisuais com a parte do som. E aí é essa a história. Você até falou um pouquinho das vertentes de como o músico ele pode atuar em várias áreas. Eu até ia te perguntar isso, né? A gente pode a gente pode atuar com cinema, pode atuar com games, pode atuar com novelas, né? Tem a questão do sound designer. Claro. E aí eu até vou introduzir uma outra pergunta sobre as categorias do Oscar, né? Muita gente não sabe a diferença, o que é a mixagem, o que é a edição. A categoria de trilha sonora original ainda é mais fácil, né? Mas, por exemplo, o Oscar está chegando ano que vem, acho que é fevereiro ou março. A minha pergunta é, qual é o critério para definir o melhor som, a melhor edição e a diferença dessas categorias, né? Que muita gente fica assim, nossa, mas tal filme deveria ter ganhado. mas às vezes não é isso que está sendo analisado. Hoje são 4 categorias no Oscar, certo? Envolvendo som. Uma é a categoria de canção original, certo? A categoria de canção original, você tem razão, não causa dúvida. Tem uma pessoa cantando, então essa é a canção. Se ela não foi feita previamente e aplicada no filme, foi uma canção feita para o filme. Então, por exemplo, são sempre indicados os filmes da Disney. No ano passado foi o filme da Lady Gaga. Enfim, às vezes o filme do James Bond, que sempre tem uma canção no início. Titanic ganhou, super famoso. Então.
Depois tem a categoria de score. Score é a música original instrumental criada para o filme. Ela pode ser não instrumental também, mas frequentemente ela é instrumental, original e geralmente ela é não diegética. Não é sempre, mas geralmente o score ele é instrumental, original, não diegético. Eu já falei sobre diegese, né? Então, você que ainda não sabe, vou deixar o cardzinho. Primeiro episódio eu falo sobre diegese. Então, você que tá boiando aí, pode voltar lá para saber. Eu já expliquei, tá? Legal, ela tinha me contado, por isso que eu falei sobre isso, eu usei esse termo. E depois tem duas categorias técnicas de som, que é Sound Editing e Sound Mixing. Não foi sempre assim. Essa é uma divisão que eu acho que tem alguns anos, né? Mas atualmente realmente é uma categoria de Sound Editing e Sound Mixing. A categoria de Sound Editing é a categoria de criação de efeitos sonoros. Geralmente em filmes que precisam de sons diferentes e sons interessantes, frequentemente filmes de ficção científica, há uma criação muito intensa de sons novos. Então, por exemplo, se você assistiu um filme, qualquer filme de ficção científica de grande porte esse ano, com toda certeza todos os sons de tiro, de nave, de ambiente interno, de computador que liga, desliga, e tudo isso vai ser original, vai ser criado do zero, vai ser exclusivo para aquele filme. Não se usa para esses filmes, salvo exceções, um reaproveitamento de sons anteriores. Então essa é a categoria de Sound Editing. Lógico, vai ficar muito mais em relevo num filme que tem justamente tecnologia alienígena, ou talvez explosões, ou talvez aviões voando. Num filme que é um filme de conversa passando entre duas pessoas, tem pouco Sound Editing, tem pouco campo para isso acontecer. A categoria de Sound Mixing é uma categoria super técnica que envolve justamente a mistura desses três grandes elementos do som, que é a música, o efeito sonoro e o diálogo. E essa é uma categoria, como eu disse, super técnica e que eu acho que é muito difícil para as pessoas leigas sequer perceberem as qualidades de uma boa mixagem. Eu acho que é o tipo da coisa que a gente percebe quando não está muito bom, percebe quando está ruim, porque um diálogo não é ouvido, ou talvez a música toma uma importância, um volume muito alto e encobre os efeitos sonoros, ou vice-versa. Então essas podem ser características de uma mixagem mal feita. Mas quando ela é bem feita, só um técnico para perceber que aquele momento foi uma boa decisão de mixagem, aquele outro momento em que a música entre, enfim. É isso que é avaliado no Oscar de mixagem. É uma loucura, né? Porque você falou agora de gêneros, né? Geralmente quem ganha as categorias são filmes de guerra, de ação. É a mesma coisa quando fala de categoria de figurino também, que ganha de época, né? E ano passado quem ganhou foi Bohemian Rhapsody, que não é um filme de guerra, mas é um filme... inclusive entrou uma denominação, uma nominação... Uma indicação. Não é a indicação, eu quero falar... O cara foi indicado, não? Não. Uma nova categoria de filmes musicais, né? Que é o Junket, alguma coisa que você tem a música e você trabalha a música de várias formas. Tem a música narrativa, a música, por exemplo, do Bohemian é um filme que você fala sobre música, mas é biográfico. Sim. Tem filmes musicais, que são aqueles filmes cantando na chuva, então são várias formas. Exatamente. O Yesterday, não sei se você assistiu, mas o Yesterday, ele é uma nova categoria também de música que fala sobre Beatles, né? Legal. Então, eu acho isso muito legal, né? Essas novas categorias que vão surgindo e novos tipos de filmes abordando música, né? Vou falar uma coisa aqui, só para os muito interessados que quiserem se aprofundar, que é uma recomendação de bibliografia, coisa de professor. Não percam o livro do Rick Altman chamado American Film Musical, porque lá ele faz um trabalho de categorização dos musicais muito interessante. Se não ficar legal, depois vocês cortam, tá? Beleza, depois você tira essa parte. Ele separa, por exemplo, entre os filmes que são filmes com música diegética, como se fosse, e filmes em que a música não entra desse jeito. Então, tem um monte de musical que é sobre música, né? Moulin Rouge é um musical sobre música, Glee é um musical sobre música, The Blues Brothers é um musical sobre música. Curiosamente, La La Land tem as duas coisas,
Porque é um musical de um músico que cria uma música ao piano, a gente vê ele criando, mas também é um musical que tem um número musical dos dois num lugar que é fantástico, né? Que é dentro da convenção mais tradicional do musical. Então fica aí a dica. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu recebi lá no Instagram, que é assim, a gente sempre tem essa dúvida, né? A gente não, porque eu estudei, então eu aprendi bastante com o Guima. Mas eu recebi a pergunta assim, o que se faz primeiro? O filme ou a música? Excelente pergunta, excelente pergunta. Isso é tema de discussões importantíssimas, conceituais, de produção sonora para audiovisual. E, de fato, você tem, digamos assim, as 3 possibilidades, mesmo em obras narrativas de cinema clássico, tá? Você pode fazer música primeiro, certo? E aí você tem um resultado tipo, por que não? Fantasia. Ou Baby Driver. Dá para fazer, para quem assistiu, dá para fazer a abertura de Baby Driver sem ter a música pronta antes? Eu recebi essa pergunta também lá no Instagram, falando de Baby Driver, que eu falei assim, o que vocês acham de trilha sonora? E um seguidor mandou pra gente, nossa, Baby Driver, tem que falar de Baby Driver. De fato, Baby Driver é incrível. E Baby Driver, porque justamente, aquela cena inicial de Baby Driver não é com score. Lembra que score é música original, instrumental, não diegética, via de regra. Então aquele trecho inicial de Baby Driver não é score, é uma música que já existia e que foi colocada no filme. Mas o que interessa aqui para essa pergunta é o fato de que essa música foi escolhida antes e a edição, não só a edição, a mise-en-scène, a encenação, o diálogo, a coreografia, tudo segue o jeito que o cara colocou na música. Então não dá para fazer aquilo com música depois. Agora, o processo mais comum no cinema é ter o filme pronto editado, e depois vem o compositor e coloca a música nesse filme. E isso facilita muito a vida do compositor, porque daí ele pode selecionar pontos de sincronia que vão fazer justamente a relação música-imagem ficar mais rica e mais interessante. Fazer a música trabalhar melhor para prevenir um momento de surpresa, ou para enfatizar um momento em que informação é dada, ou em que tem um tiro, ou que tem alguma coisa muito importante e dramática na cena. Então, nesse caso, acontece a música ao final, ou seja, depois da montagem. Sobretudo, depois da montagem, depois da edição. A edição está pronta, vem o compositor e faz. E, lógico, tem uma terceira possibilidade. Por exemplo, quando você, às vezes, está jogando videogame, talvez a música e a imagem está sendo criada em conjunto por o que se chama de uma composição procedural. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas tem alguns videogames que a música vai sendo criada ao mesmo tempo que a imagem. Ou coisas do tipo, sei lá, um filme que vai ser que tem som direto de uma banda tocando, por exemplo. Então a música e a imagem estaria sendo criada, captada, configurada no mesmo momento. Super interessante e recente aí desse ano é o fato de que o Coringa, por exemplo, tem alguns filmes-chave que subvertem esse processo, né? Um deles é o Coringa. O Coringa, de fato, ficou público e notório que a compositora Hildur Guðnadóttir fez a música antes. E inclusive essa música inspirou o próprio Joaquin Phoenix e o diretor, porque realmente é uma música muito interessante, de uma personalidade muito particular e muito relacionada com o universo do filme, eu acho. E tem um outro filme que eu gosto de citar, que é Brokeback Mountain. Brokeback Mountain também é um exemplo de filme em que a trilha foi feita antes e o diretor, de uma certa maneira, ajustou a edição para caber dentro da música que tinha sido feita. Mas esse é um processo que acontece menos vezes do que a música vir depois. São as chamadas exceções, né? São exceções. Agora, eu queria saber algumas coisas particulares suas. Você falou de bastante filme. Quais são os seus musicais favoritos? Meus musicais favoritos? Peraí. Você vai pra edição. Vai pra edição total, normal. Musicais, eu não sou um grande acompanhador de musicais, mas eu tenho certeza que eu vou encontrar alguns que eu gosto pra caramba. Peraí. Meus musicais. Sei lá, eu vou falar um que eu acabei de citar. Blues Brothers. Blues Brothers, eu acho que é um filme musical
que não parece tanto musical, né? Porque, primeiro, que não é o universo muito típico dos musicais, e segundo, porque é calcado no gênero do blues e do rhythm and blues, né? E eu assisti muito novo e me marcou pra caramba. E eu tinha toda uma turma de amigos que gostava de blues e que nos marcou muito o filme Blues Brothers. E gênero cinematográfico, tem algum preferido aí que você gosta? E eu queria que você citasse algum que você fala assim, nossa, esse filme é diferente na parte de som. Olha, eu gosto de filme de ficção científica, tá? E se você quiser ver uma coisa muito diferente, muito inteligente no som, assiste os 5 primeiros minutos de 19 Cloverfield Lane, é isso que chama? Cloverfield Lane. É da franquia Cloverfield, né? Que tem o Cloverfield o monstro. Tem um que saiu recentemente, que é no espaço, e um que saiu no meio do caminho, que é na Terra, numa invasão alienígena. Assiste, é genial. E é uma decisão de mixagem, justamente, são decisões de mixagem muito interessantes. Porque o filme começa com a personagem passando por uma separação de relacionamento, ela está visivelmente tensa e preocupada, e o que ela faz da vida, e a gente não ouve nada de Foley, só música. Que é uma decisão interessante, porque a música frequentemente se refere a isso. Ela não se refere ao dia a dia, à materialidade do dia a dia, ela se refere mais às emoções da gente, né? Então a gente está vendo essa moça inicialmente desesperada com o fim do relacionamento, ela está partindo, ela pega as coisas dela, arruma tudo, e a gente só ouve música, sem fala e sem voz. À medida em que ela pega a estrada, ela está se afastando, a gente começa a ouvir a música convivendo com o sound design. Então ela para no posto de gasolina, ela coloca a gasolina, a gente ouve o clique-clack ali das coisas. E aí liga o namorado, o que está sendo deixado, e a voz dele, pela primeira vez aparece a voz dele, ela não fala. A voz dele vem pelo telefone, pelo celular. Ah, por que você fez isso? Não sei o quê. E a gente música, e ainda a realidade sonora, o Foley, a voz dele pelo telefone, e de repente ela sofre um acidente. Michelle, please don't hang up. Just talk to me, okay? I can't believe you just... Tá? No momento que sofre o acidente, fica só sound design, super, super, super intenso. E a câmera, lógico, respeita isso e fica virando. E o que está acontecendo, meu Deus? E nessa hora, corta para um blackout e é o título do filme. E aí, silêncio digital. Quer dizer, zero som. Fazer um parênteses, zero som, como você sabe, é super raro no cinema. Super raro. Eu não estou falando assim muito baixinho. Eu estou falando zero som. Zero som não se usa. É muito raro, porque a sensação para o espectador no cinema, sobretudo na sala de cinema, é muito inesperada e parece que quebrou. Fica parecendo que deu algum problema na reprodução. E ele usa isso, então, como um contraste à bagunça barulhenta lá do acidente, contra o blackout total da tela e esse silêncio digital. Muito, muito, muito legal. Muito louco, muito legal. Demais, uma realização sonora, uma pequena pecinha de realização sonora audiovisual incrível.
Então fica a dica aí pra vocês. E agora eu vou fazer a última parte. Eu peguei aqui algumas músicas pra você tentar descobrir de qual filme é. Nossa. São músicas Que clássicas. sacanagem! Então tem músicas novas, músicas antigas. Com certeza são músicas conhecidas, mas são inesquecíveis. Então vamos lá, tá bom? Preparado? Eu topo se você cortar depois as mais vergonhosas que eu errei. Tá, vamos lá. Vamos lá. Essa tá fácil. Essa é fácil, é muito boa. Esse é um musical que eu gosto, pronto. Esse é um musical que eu adoro. Grease, no Brasil chamava Nos Tempos da Brilhantina. Quem tá cantando é o John Travolta e o Olivia Newton-John. Divertidíssimo, super gostoso de assistir. Acertou. Próximo. Esse daqui também é fácil. Dirty Dancing. Esse já é um filme que eu não gosto. Não que eu tenha nada contra, assim, mas esse é um filme que não me interessou tanto na época e nem hoje em dia. Esse tem que saber, hein? Staying Alive, também com o John Travolta. Foi qual filme? O filme chama Staying Alive e é nos embalos sábado à noite. Acertou! Agora eu vou pôr uma nova aqui. Nova. Ixi, meu Deus. Eu não sei as novas. Mas você tem filho, então vai ser fácil. Ai, não devia ter falado isso, mas tudo bem. Posso imaginar que seja do Rei Leão, não sei. Acertou! É uma música da Beyoncé, Spirit, você já ouviu? Eu fui assistir. Ai, que raiva dessa mulher. Não, eu fui assistir. Eu gostei bastante de tudo que aconteceu, aí a Beyoncé e fazer o filme em live action e tal. Achei que foi bem interessante. Gostei dos números musicais, gostei de tudo. Eu achei bacana. A única coisa que, para quem já assistiu, é gozado, porque é gozado ver a mesma história, né? Sim, Exatamente a mesma história. Quando você vê um remake, por exemplo, eu vi o remake de Poltergeist esses dias. Você espera que vai ter alguma coisinha de diferente, né? No Rei Leão teve muito, muito, muito pouca coisa de diferente. É praticamente o mesmo filme, com planos até muito parecidos, né? Só que feitos em live action. Agora eu vou te mostrar uma outra, também é nova. Tô muito por fora de não saber isso. É nova. Não sei. Você tem filho, ó. Deixa eu rolar mais um pouquinho. É Disney, bem Disney. Deixa eu rolar mais um pouquinho. Depois a gente edita. A equipe tá ali adorando. É um filme da Disney. Posso chutar? Vou chutar, peraí, calma. O filme da Disney é You Won't Keep Me Quiet. Não sei, fala. É a nova versão de Aladdin. Devia ter- Você não levou seu filho, né? Não. Mas tudo bem, não tem problema. Guima, muito Essa obrigada. música não tem no original. Não tem no original, Ela só nessa seria- versão nova. Lógico que você não ia tocar O Mundo Ideal, né? Não, Guima, muito obrigada, tá? Queria agradecer você por ter aceitado e espero que o pessoal tenha aprendido aí. Manda seu recado. Um prazer, obrigado por ter participado. Dá um pulinho lá no meu canal, tem algumas coisas de eu tocando. Espero que vocês gostem. Valeu.